Esse aqui é um vídeo rápido sobre nuvem de pontos no Navisworks. Resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar todas as finalidades para vocês, mostrar os botões, as principais funções aqui dentro do Navisworks para você caminhar, navegar e extrair informação inteligente de uma nuvem de pontos industrial. Mas quando que você vai utilizar isso aqui? Você vai utilizar a nuvem de pontos no ambiente industrial quando você tem, primeiro de tudo, um projeto de engenharia, um retrofit, uma ampliação, uma reforma para fazer num ambiente industrial, e também para projetos de transformação digital. Mas hoje eu vou dar uma ênfase aqui para a elaboração de projetos mesmo. Se você é projetista, engenheiro, trabalha com projetos industriais, faz muito sentido você acompanhar esse vídeo aqui até o final e ver todos os botões, todas as ferramentas importantes aqui no Navisworks para você extrair o máximo possível de uma nuvem de pontos dentro do ambiente aqui de 3D do Navisworks, beleza? Ó, primeiro de tudo eu vou organizar a casa aqui e vou preparar algumas configurações. Vou em algumas configurações aqui para a gente poder otimizar a exibição dessa nuvem de pontos para o melhor possível aqui, utilizando toda a tua capacidade de hardware e utilizando toda o poder do Navisworks para esse tipo de aplicação. Eu vou rapidamente aqui em Global Options, clicando com o botão direito do meu mouse, e aí aqui tem File Readers, eu vou selecionar Recap. Recap é o software da própria Autodesk, onde a gente faz a preparação dessa nuvem de pontos para o ambiente da Autodesk. Posso fazer um vídeo mais específico sobre Recap em outro momento, mas aqui que a gente vai para poder mudar um pouquinho das configurações aqui e fazer o melhor uso dessa ferramenta. Aqui em Options Editor Recap, você consegue ajustar aqui a densidade da nuvem de pontos. Eu vou criar um exemplo aqui colocando 50. Repare como ele sumiu aqui um pouquinho dos pontos, ele sumarizou e aí com isso eu tenho uma navegação mais fluida, tá? Mas no nosso exemplo aqui, como a nuvem de pontos ela é tranquila de se mexer, eu vou deixar o máximo possível aqui, ó, vou colocar 400%, e aí a gente faz o maior uso possível dessa nuvem de pontos aqui no ambiente 3D. Outro fator importante que eu faço aqui, ó, eu sempre jogo vários zeros aqui na capacidade máxima de memória, vários zeros no Max Interactive Points, e aí isso aqui garante que eu tenha a maior resolução possível de nuvem de pontos dentro do Navisworks para a gente ter de fato esse efeito poderoso aqui de preenchimento completo das estruturas que nós digitalizamos, tá? Feito isso, eu já estou com toda a capacidade habilitada para essa navegação aqui no Navisworks, ó. Essa aqui é uma nuvem de pontos de um ambiente industrial, como eu já falei, e aí eu vou ensinar para vocês, primeiro de tudo, como editar, fazer uns cortes aqui, ó. Eu estava com um corte habilitado e ele possibilita que eu visualize somente o setor de interesse aqui para o meu trabalho do dia de hoje, tá? Como que eu habilito essa caixa de corte? Aqui em Viewpoint, você vai em Enable Sectioning, pressionando ele, você vai selecionar Box. Eu prefiro trabalhar com Box, outras pessoas preferem com Plane, mas aqui em Box você habilita Box e você pode habilitar Move ou Scale, ok? Aqui no Move você move essa caixa de comando, essa caixa de corte para cima, para baixo, para frente, para trás, tá? Selecionando através das setas. Você pode também clicar nesse pequeno plano aqui, ó, entre uma e outra, para você fazer um movimento mais solto aqui, poder
soltar, vamos dizer assim, o movimento não ficar só num eixo. Você consegue navegar por 2 eixos ao mesmo tempo aqui na hora de ajustar a tua caixa de seleção, tá? Bom, você vai ajustar aqui para melhor visualização possível, o teu corte, o setor que você quer inspecionar nesse momento. Eu vou tirar um pouquinho dessa laje aqui, deixar só as tubulações, que é o que eu quero mostrar com detalhes para você, tá? Bom, Scale, se você quiser aumentar o tamanho dessa caixa, utiliza a função Scale, ele aumenta ou diminui o tamanho da caixa, certo? Utilizando a seta ou utilizando a interseção entre duas setas aqui, formado no caso por esse triângulo. E aí você consegue então ter uma caixa ajustada para o tamanho que você precisa navegar, tá? Tira a seleção dessa função Scale para você remover aquela caixa de ajuste ali e deixar a nuvem mais aparente para você poder navegar. Aí rolando o mouse para frente e para trás, usando a ferramenta Orbit que eu já selecionei aqui na lateral, você consegue então pilotar e caminhar e arrastar a nuvem de pontos. Clicando com o botão direito, ele faz a função Orbit. Clicando com a bolinha do mouse, ele arrasta lateralmente, ok? E aí você, rolando a bolinha para frente e para trás, você dá zoom dentro da nuvem de pontos, ó, tá? Sempre importante você esperar esse segundinho que ela demora para carregar todos os pontos aqui. Isso é comum, isso é normal, tá? Pode demorar mais ou menos dependendo do hardware que você tem aí. Aqui eu tenho um notebook simples e nesse notebook simples já é possível de trabalhar com tranquilidade aqui em navegação e coleta de medidas. Falando em medidas, quero ensinar vocês aqui a tirar medidas aqui utilizando o Navisworks, tá? Aqui em aqui em Review, você tem a ferramenta Measure. A ferramenta Measure já diz tudo. Clica nela, ele habilita aqui, muda a característica do teu mouse e você seleciona um ponto de início e um ponto de destino para a tua medida, tá? À medida que você arrasta aqui, ele já vai calculando qual é a medida que você está tirando ali. Clicou, ele trava essa medida e aí a gente já tem aqui uma medição de distância entre dois pontos específicos da minha nuvem de pontos, tá? Repare que ele também dá na parte de baixo a distância em X e distância em Y dessa medida. Você consegue travar eixos na hora de medir. Então eu vou fazer uma nova medida aqui, mas eu vou travar o eixo X e aí você vai ver como que ele se comporta, ó. Ele travou o eixo X, então por mais que eu passe meu mouse aqui, ó, na direção Y, ele vai correr a medida somente no eixo X. Então eu estou fazendo uma medida do eixo X de um ponto até outro. Quando eu clico, ele trava a medida e aí ele me dá só a dimensão de X, já que Y e Z não foram acionados para essa medição aqui, tá? Beleza, já tenho como tirar medidas em X, agora vou mudar para Y. Vamos fazer um exemplo aqui de medida em Y. Então eu clico num determinado ponto, ele corre reto para Y, e aí eu vou pegar a distância desse ponto para o centro aqui desse flange, e aí a gente tem, portanto, a distância de Y, tá? Digamos que você queira entender qual é o deslocamento de um desses vasos aqui em relação ao outro. E aí você pode utilizar essa medida em X e bater uma medida aqui de um desses flanges para o outro flange, e aí você descobre que tem 6 milímetros de distância de um para o outro no eixo Y. Essa medida, portanto, de eixo X e eixo Y, ela serve para você tirar cotas avançadas, vamos dizer assim, entre elementos que não estão no mesmo plano. Ó, tirei uma medida dessa ponta de vaso aqui, ó, dessa base do vaso para essa outra base aqui, porém travando o eixo Y, ele me dá a medida exata de corrida aqui de um lance de um vaso para o outro vaso. Bom, tem outras funcionalidades aqui em medidas,
Muito simples de fazer, você pode ir investigando e explorando aqui a medida da sua necessidade, tá? Mas para deixar o nosso exemplo completo, vamos pegar uma medida de elevação, então. Conhecer, portanto, a elevação entre a base desse equipamento até o fundo de tubo dessa tubulação aqui. Vamos escolher uma tubulação qualquer aqui, ó. Pegar um fundo de tubo aqui em relação à base do equipamento. Ó, 5 metros e 4 milímetros de distância da base até o fundo do tubo. Bom, com essa funcionalidade de medidas eu destravo aqui para você uma infinidade de possibilidades de explorar e de medir, tomar medidas aqui dentro do Navisworks para você fazer o melhor uso de uma nuvem de pontos, tá? Aí agora o projetista não tem mais restrição nenhuma em termos de distância, ele consegue medir tudo que ele precisa para poder projetar ou entender um ambiente industrial através da nuvem de pontos, tá? Bom, outra funcionalidade legal aqui da nuvem de pontos é a possibilidade de você fazer cortes e entender em função do layout essa nuvem de pontos utilizando aqui uma visualização ortográfica, ó. Quando eu aproximo o mouse aqui do meu cubo de navegação, tem uma setinha para baixo aqui, ó. Clicando nela eu posso mudar a nuvem de pontos para a visão ortográfica. Repare como ele já deixou as extremidades retas aqui, organizou a minha nuvem de pontos numa visão ortográfica. E aí agora eu posso voltar lá naquela função de sectioning. Venho aqui no Sectioning Tools e vou pegar uma fatia fina dela. Ó, eu vou diminuir aqui até eu ter uma fatia fina e eu vou encaixar essa fatia fina. Vou encaixar essa fatia fina numa elevação interessante aqui, para que a gente possa ter só uma visão dos equipamentos e do solo, do piso. Ó. Agora eu consigo ter uma visão bem legal de layout de equipamentos aqui através da nuvem de pontos, ó. Então, combinando a ferramenta de recorte aqui com essa visão ortográfica, eu consigo visualizar aqui e entender como é que está organizado o layout, todos os equipamentos, são chillers aqui, e aí você consegue então ter essa visão de layout do ambiente, tá? Bom, gente, queria fazer um vídeo curto mesmo para mostrar essas funcionalidades. Eu creio que com essas 2 ou 3 funcionalidades que eu mostrei aqui, eu consigo destravar centenas de movimentos aí para você, centenas de opções para você extrair informação relevante da nuvem de pontos e poder trabalhar de uma maneira inteligente aí nos teus projetos industriais, tá? Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, conhecer alguma outra funcionalidade ou tem algum desafio no Navisworks que você acha interessante a gente tratar por aí, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar de olho, vou responder um por um e a gente volta a gravar novos vídeos de coisas que vocês tenham interesse e que vocês tenham escrito aqui embaixo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.